Por que é quase impossível chegar à Antártida? À primeira vista, pode parecer que alcançar o último continente do planeta é apenas uma questão de logística. Pegar um avião, embarcar em um navio e seguir rumo ao sul, mas essa impressão cai por terra rapidamente. A Antártida não é apenas distante, ela é hostil, imprevisível e protegida por uma combinação brutal de natureza extrema, isolamento absoluto e regras internacionais rígidas. Mesmo em pleno século XXI, com satélites, aeronaves avançadas e tecnologia de ponta, a Antártida continua fora do alcance da maioria da humanidade. Não é só o frio que paralisa corpos e máquinas, mas ventos capazes de destruir estruturas, geleiras que se movem silenciosamente como placas vivas e um sistema legal que controla cada passo humano naquele território. O continente branco não é um lugar para improviso, é uma fortaleza natural, onde qualquer erro cobra um preço alto demais. Desde os primeiros exploradores que arriscaram a própria vida para fincar uma bandeira no gelo, até os tratados modernos que regulam quem pode entrar, o que pode fazer e até o que deve levar de volta. A história da Antártida sempre foi marcada por limites, porque, apesar da aparência de um vazio congelado, esse continente guarda riquezas estratégicas, influência direta no clima global e um equilíbrio ambiental extremamente frágil. E é exatamente isso que torna a Antártida um dos lugares mais protegidos e inacessíveis da Terra. A Antártida é o continente mais frio, mais seco e mais isolado do planeta. Localizada no extremo sul da Terra, ela é cercada pelo Oceano Antártico e coberta por uma camada de gelo que ocupa cerca de 98% de sua superfície. Em algumas regiões, esse gelo atinge espessuras superiores a 5.000 metros. Estamos falando de uma massa colossal, acumulada ao longo de milhões de anos. Foi ali que a temperatura mais baixa já registrada na história da humanidade foi medida, impressionantes menos 89,2 graus Celsius, na estação russa de Vostok. Mesmo durante o verão, nas áreas costeiras, os termômetros raramente ultrapassam 0 grau. No interior do continente, o frio é constante e implacável, com médias que permanecem abaixo de menos 50 graus no inverno. Período que ainda traz outro desafio extremo: 6 meses completos de escuridão. Como se não bastasse, a Antártida abriga os ventos mais violentos do planeta. Rajadas superiores a 300 km por hora são comuns e podem arrastar equipamentos, destruir acampamentos e transformar qualquer deslocamento em uma roleta russa. Diferente do Ártico, que possui povos nativos adaptados às condições severas, a Antártida jamais foi habitada de forma permanente por seres humanos. Suas condições ambientais sempre tornaram isso impossível. A comparação com Marte não é exagerada. A própria NASA utiliza regiões do continente como campo de testes para missões espaciais, justamente porque o ambiente antártico se assemelha a um planeta inóspito, seco, frio e praticamente sem vida. Nada do que define a nossa rotina existe ali. Não há estradas, ferrovias, redes elétricas ou saneamento básico. Tudo precisa ser levado de fora. Comida, água potável, combustível, roupas especiais, medicamentos e até itens básicos, como papel higiênico. A presença humana na Antártida depende de um planejamento tecnológico e logístico extremo. Qualquer falha pode ser fatal. Até tarefas simples exigem cautela absoluta. Um deslocamento de poucos metros pode se tornar perigoso em questão de minutos, em determinadas situações. Atravessar um trecho de apenas 1 quilômetro pode demandar um dia inteiro de planejamento, dependendo do vento, do gelo e das condições do mar. Diante de um ambiente tão hostil, surge uma pergunta inevitável:
O que leva alguém a desafiar o lugar mais inóspito da Terra sem garantia de retorno? A resposta está nas primeiras grandes expedições do início do século XX. Naquela época, conquistar os polos era um dos maiores objetivos da ciência e da exploração. O Polo Sul, em especial, representava um desafio quase mítico. Esse feito foi alcançado pelo norueguês Roald Amundsen. Curiosamente, seu plano inicial era chegar primeiro ao Polo Norte. Mas ao saber que o americano Robert Peary havia alcançado esse ponto em 1909, Amundsen mudou completamente sua estratégia e passou a mirar o Polo Sul, que permanecia intocado. Ao mesmo tempo, o explorador britânico Robert Falcon Scott preparava sua própria expedição. Nascia ali uma das maiores rivalidades da história da exploração polar. Amundsen adotou uma abordagem pragmática e eficiente. Utilizou cães de trenó, equipamentos leves e uma equipe reduzida, treinada para o frio extremo. Partiu em outubro de 1911 e 2 meses depois, em 14 de dezembro, tornou-se o primeiro ser humano a alcançar o Polo Sul. Finqueou a bandeira da Noruega no gelo e deixou um bilhete para Scott, caso o rival chegasse depois. Scott realmente chegou cerca de 1 mês mais tarde. Ao avistar a bandeira norueguesa, registrou em seu diário a frustração por não ter sido o primeiro. O drama, porém, estava longe do fim. Na viagem de retorno, Scott e sua equipe enfrentaram nevascas violentas, fome extrema e exaustão total. Nenhum deles sobreviveu. Todos morreram congelados no caminho. Décadas depois, as fotografias feitas pela equipe de Scott foram redescobertas, revelando o sofrimento humano diante de um ambiente que não perdoa erros. A Antártida deixava claro que não se conquista sem consequências. Com tantas nações interessadas naquele território, surge outra questão crucial: quem decide o que pode ou não ser feito na Antártida? A resposta está em um dos acordos internacionais mais importantes da história moderna. Em 1959, foi assinado o Tratado da Antártida. Inicialmente firmado por 12 países, hoje conta com dezenas de signatários. O tratado estabelece que o continente deve ser utilizado exclusivamente para fins pacíficos e científicos. Atividades militares, testes nucleares e exploração comercial de minerais ou petróleo são expressamente proibidos. Na prática, isso significa que nenhum país pode declarar posse da Antártida, construir cidades ou explorar economicamente seus recursos. Apenas bases científicas temporárias são permitidas, todas sujeitas a normas rígidas de preservação ambiental. Países como o Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, Rússia e Reino Unido mantêm estações de pesquisa construídas com materiais especiais para suportar o clima extremo. A Estação Antártica Comandante Ferraz, por exemplo, operada pelo Brasil, possui módulos isolados, sistemas avançados de aquecimento e protocolos de emergência contínuos. As roupas usadas pelos pesquisadores são altamente tecnológicas e podem custar milhares de reais por pessoa, embora brasileiros já tenham visitado a Antártida de forma não oficial décadas atrás. Como a geógrafa Jane Moselin, foi apenas em 1982 que o Brasil realizou sua primeira expedição oficial. Em 1983, a Estação Comandante Ferraz foi inaugurada na Península Antártica. Desde então, o país desenvolve pesquisas em áreas como climatologia, biologia, geologia e oceanografia. Esses estudos são fundamentais para entender o funcionamento do planeta. A Antártida exerce um papel crucial no equilíbrio climático global. Seu manto de gelo reflete a radiação solar e ajuda a manter a temperatura média da Terra. Se todo esse gelo derretesse, o nível dos oceanos
subiria mais de 60 metros, inundando cidades costeiras em todo o mundo. O continente também influencia diretamente o clima da América do Sul. Muitas das frentes frias que atingem o sul e o sudeste do Brasil têm origem nas massas de ar antárticas. Por isso, o país mantém estações meteorológicas na região para aprimorar previsões climáticas. A proteção ambiental ali é levada a um nível extremo. Operações de coleta de lixo removem até o menor resíduo deixado por humanos. Nada fica para trás. Tudo é catalogado e transportado de volta ao país de origem, inclusive o lixo gerado por embarcações de apoio. Mas a presença internacional na Antártida não é apenas científica, há um fator estratégico, difícil de ignorar. Sob o gelo, existem recursos naturais valiosos, como petróleo, gás natural, ferro, ouro e urânio. Estima-se que o continente possa esconder até 200 bilhões de barris de petróleo. Além disso, cerca de 70% da água doce do planeta está congelada ali. Por enquanto, a exploração é proibida e inviável, tanto pelo custo quanto pelas condições extremas. Ainda assim, disputas silenciosas e interesses geopolíticos acompanham cada movimento no continente. Manter qualquer estrutura na Antártida é um desafio logístico colossal. A maioria das operações ocorre entre novembro e março, durante o verão do hemisfério sul. Mesmo assim, o clima permanece imprevisível. O transporte é feito por navios quebra-gelo, aviões militares adaptados e, em alguns casos, helicópteros. Ventos repentinos, gelo flutuante e falhas técnicas podem colocar vidas em risco. Tudo precisa ser levado de fora. Não há árvores, rios ou alimentos disponíveis. O Brasil envia dezenas de toneladas de suprimentos todos os anos. Um simples erro de planejamento, como esquecer um tipo específico de combustível, pode comprometer toda uma missão. Além disso, qualquer emergência médica se torna um problema sério. Não existem hospitais completos, apenas enfermarias básicas. Um resgate pode levar dias, dependendo das condições climáticas. Ainda assim, mesmo com todas essas dificuldades, pessoas continuam indo à Antártida, inclusive turistas. Na temporada de 2022 a 2023, mais de 100 mil turistas visitaram o continente. Para os próximos anos, esse número pode aumentar significativamente. As viagens são feitas principalmente por cruzeiros que partem do Chile ou da Argentina. Os grupos são rigidamente controlados. Apenas 100 pessoas podem desembarcar por vez, sempre acompanhadas por guias. Os riscos são reais. Fendas escondidas no gelo, choques térmicos e até encontros perigosos com animais, como a foca leopardo. Os custos são elevados. Uma viagem simples pode ultrapassar R$80 mil por pessoa, enquanto pacotes de luxo passam facilmente dos 100 mil. O turismo também gera preocupações ambientais. Cada visitante pode emitir toneladas de gás carbônico. O aumento do fluxo humano ameaça o ecossistema local e a vida selvagem. Por isso, protocolos rigorosos foram reforçados, incluindo a desinfecção de roupas e equipamentos para evitar a introdução de doenças. Mesmo assim, iniciativas tentam usar o turismo de forma positiva, envolvendo visitantes em projetos científicos e práticas sustentáveis. A Antártida continua sendo um dos lugares mais isolados, misteriosos e desafiadores do planeta. Chegar até lá não é impossível, mas é difícil, caro e extremamente controlado. Não se trata apenas de enfrentar o frio, mas de respeitar um sistema complexo de leis, logística e preservação ambiental. O que torna a Antártida tão valiosa é justamente a sua inacessibilidade. Em um mundo cada vez mais explorado e modificado, ela permanece como um dos últimos grandes laboratórios naturais da Terra. Proteger a Antártida é proteger o equilíbrio do planeta inteiro. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo Fatos Internos.